Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. John Carpenter, diretor do Halloween, provavelmente o meu filme favorito de todos os tempos, ele afirmou mais de uma vez que o Howard Hawks praticamente inventou um determinado tipo de cinema norte-americano, né? Ok, exageros ou não à parte, o Howard Hawks ele fez tanto tipo de filme e tanto clássico, desde comédias, né? Levada da breca, Os Homens Preferem as Loiras, filme de ficção lá dos anos 50, aqueles ficção científica com terror, western, filme noir, sei lá, filme de gangue, né, gangster, tipo o Scarface original lá dos anos 30 ainda, que esse cara influenciou, gente, Spielberg, Scorsese, toda uma geração, mais de uma geração do cinema norte-americano, né? Então o Howard Hawks, realmente, o Tarantino, realmente é muito cotado. Falando em Tarantino, uma vez o Tarantino também disse o seguinte a respeito do Howard Hawks. Ele disse que ele, Tarantino, não pretendia ter uma carreira muito longa para não acabar como Howard Hawks, dirigindo um filme tão medíocre como O Rio Lobo, que é um filme de 1970 que marca o encerramento de sua carreira, né? E que é um filme estrelado pelo John Wayne, que agora, em abril de 2025, encontra-se no catálogo do Telecine. Esse filme realmente ele não é um dos melhores, né? O John Wayne já estava sessentão, quase setentão, e dentro, inclusive, da filmografia do Howard Hawks, ele é considerado muitas vezes não, é praticamente unânime isso que eu vou falar. Ele é considerado uma cópia do próprio Howard Hawks. Só que vamos explicitar um pouquinho mais sobre isso depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O Howard Hawks ele fez acho que uns 5 filmes com John Wayne, inclusive o Rio Vermelho, eu já até resenhei aqui no canal. Mas assim, considera-se que tem uma trilogia que é praticamente o mesmo filme, ou uma trilogia onde os elementos se repetem com muita constância, né? Então você tem o Rio Bravo, esse sim, um filme clássico que não deixa margem para dúvida, lá de 58, isso eu resenhei aqui no canal. Esse filme, Rio Bravo, depois ele mais ou menos seria refeito com o próprio John Wayne, pelo próprio roteirista e dirigido pelo Hawks, em 1966, 67, Eldorado e vez mais em 1970 com o Rio Lobo. Cada vez que esse filme era refeito, a qualidade caía um cadinho, né? Conta-se também que quando John Wayne recebeu o roteiro, né, vai estudar o roteiro, diz que ele famosamente disse assim: para quê? Eu já fiz esse filme 2 vezes, né? Você pega mesmo vários elementos, por exemplo, eles estarem cercados em uma cadeia, né? Pelos bandidos, você tem isso nos 3 filmes, né? Só que o clássico dos clássicos dessa trilogia, vamos dizer assim, autocopiadora do Howard Hawks e do seu roteirista e do John Wayne, é o Rio Bravo. Eu comecei falando aqui, estou começando pelo Rio Lobo, que é o pior. Na verdade, gente, eu vi esse filme na Globo quando era criança, então ele faz parte da minha memória afetiva. Eu consigo reconhecer que ele não é um bom filme, que ele é complicado, o storytelling, a narrativa é confusa, o filme parece que começa, depois ele esquece do que por que ele começou e começa de novo depois, né? Uns atores, meu pai do céu, interpretando tão mal o mocinho, né? O carinha que é par do John Wayne lá, ele é estrangeiro, mexicano, ele não sabia falar inglês, então ele tá o que os diálogos são, ele aprendeu foneticamente, então é sofrível, não só em termos de pronúncia, mas em termos de interpretação. Aquela moça Jennifer, a que parece ser a pimentinha levada da breca, um dos alívios cômicos do filme, se você reparar bem,
ela vai, nativa, de repente aquela personagem desaparece mais pro final do filme, dá uma aparecidinha relâmpago só no final, mas quem toma o lugar aí da protagonista é uma outra personagem, que é uma americana fazendo papel de mexicana lá, porque diz que essa moça estava tão insuportável no set de filmagem que o Howard Hawks cortou a atriz do filme. E ela nem é uma boa atriz. Ela era bonita só, mas não era uma boa atriz. Então, assim, o filme ele é cópia da cópia. Você pega, por exemplo, até o jeito do apelido que a personagem do John Wayne dá pro sidekick, né, pro ajudante dele, ou pro alívio cômico. No Rio Bravo era o Stompey, aqui é o Frenchy, né? Até os maneirismos, assim, sem contar que você pega um John Wayne já cansadão, né? Mas como eu falei, esse filme é de memória afetiva para mim. Eu conheci o John Wayne nos anos 70 quando passava na televisão, tipo Sessão da Tarde, assim, os filmes nos quais ele já era velho. Então, depois é que eu fui conhecer o John Wayne no auge, né, nos anos 50 e tal. E eu, assim, não tô com ela, mas eu tenho uma camiseta do John Wayne. Né? Então, eu gosto do Duke. Qual é a história desse filme? Né? Vou falar algumas coisas mais. É assim, começa inclusive a trilha sonora, que esqueci agora quem faz, mas é um cara que fez trilha sonora de um monte de clássicos. Nem a trilha sonora é uma das grandes trilhas, mas a música no violão que começa o filme, que não tem nada a ver com o filme, não tem nenhum seresteiro lá, não tem ninguém que toca. Mas assim, eu acho tão linda, só um violão, dá aquela coisa para mim de filme de western, de uma nostalgia, de uma saudade, né? De coisa que inclusive eu não vivi. Mas é assim, durante a Guerra Civil, o John Wayne ele é um coronel do exército lá do norte, ele é um Yankee, tá? E ocorre um assalto, um atentado, que é divertido. O primeiro pedaço do filme é legal. O jeito que eles vão atacar o trem para pegar lá o dinheiro. Eu não vou ficar dando spoiler, não vou contar o filme, né? E aí, o que é descoberto? É descoberto que numa sequência longa, tal, o filme tem problema de ritmo, né? É descoberto que esses ladrões tiveram acesso à informação privilegiada porque alguém do grupo do John Wayne, alguém do norte, era traidor contra essas pessoas do sul. Tanto é que o compasso moral do nosso coronel, interpretado pelo John Wayne, é tão John Wayne. O John Wayne tá assim. É um John Wayne velho, cansado, gordo. Nossa, herege, gordofóbico. Não, o próprio filme tá falando isso, gente. Lembra, é um filme de 1969 que ele foi gravado. Então o roteiro é daquela época. Então tem uma hora lá que o John Wayne cai, eles vão pegar ele. Nossa, tá parecendo uma bebê baleia. Essas partes que agora eu revendo em 2025, eu falei, eles tiram até um sarrinho com a idade. E depois tem uma outra coisa que tiram um sarro da idade do John Wayne, né? Dizendo que ele não dava. É um jeito na época de dizer que ele não dava no couro, que ele era mole. Ah, não, eu dormi com você porque você é velho. You are comfortable. Você é confortável. Uma hora que a menina vai lá dormir de conchinha com ele. Não, não tem sexo. Justamente é uma outra coisa. Ela tá com medo do negócio, vai procurar colo lá, vai procurar dormir com o John Wayne. Por quê? Porque ele é um velho, ele é confortável, né? Então o roteiro tá tirando sarro desse John Wayne cansado. E você percebe que ele tá cansado mesmo. E diz que teve problemas particulares, né? Você percebe a hora que ele vai subir no cavalo, sabe? Essas coisas assim. Já é um homem de 60 e poucos anos e que naquela época já não tinha nem parte do pulmão, gente. Ele morreria dali a uns 6, 7 anos, tá? Bom, o compasso moral do nosso coronel é tão forte, é tão John Wayne, Stompy, só faltava ele falar Pilgrim, que ele fala para os caras que sobraram lá do assalto, né? Não, vocês fizeram um ato de guerra, cometeram um ato de guerra. Vocês estavam fazendo uma coisa que soldados fariam. O que eu não perdoo é a traição aqui do meu grupo. Então, o filme começa como se fosse uma história de vingança. Os caras não sabem quem o nome, mas eles dão dois. É um grandão, e aí entro eu na história. Você fala, ei, Roberto? Porque fala assim: um é
tão branco que parece um albino. Eu tinha esquecido disso. Ai, somos nós. De novo, albino vilão. Aí o albino logo ele pega lá o ator loirão. Só que ainda fica faltando o grandão, né? E aí, gente, o filme meio que esquece que é uma história de vingança, mas eventualmente ele chega, ele, John Wayne, e aí ele vai conhecer um povo, lá vai conhecer uma moça, vai conhecer um cara que tem aqui, são esses atores aí que não trabalham nada, que são alívio cômico ou par romântico, mas se você perceber, a, o que tinha de possível romance entre o estrangeirinho, o Frenchie, e a moça também não é desenvolvido, porque, como eu falei, o Howard Hawks cortou o papel dela. Então, o filme ele é cheio de defeitos. É ritmo que não dá certo, é John Wayne que está cansado, são atores ruins, é uma história repetida, né? E aí, quando ele chega no Rio Lobo, na cidade, aí sim você vai ter o confronto, que é até bem feito tudo, mas vai demorar um monte esse confronto, vai ter uns alívios cômicos, e aí que o filme lembra que ele é uma história de vingança de novo. Só que assim, aí o filme se reconfigura novamente, antes de lembrar que é uma história de vingança. Eu tô tentando dar sem spoilers, assim, né? Mas assim, tem um fazendeiro, alguém lá rico, que está explorando os caras em termos de terra. Isso acho que tinha no Eldorado, nos Filhos de Kate Elder. Ou seja, o roteiro não só ele se autocopia, como ele também copia outros lugares comuns de filme western. O Tarantino tem razão de dizer que assim, um cineasta do porte do Howard Hawks acabar daquele jeito, né? É desmanzelo, é alguma coisa assim. Porque o filme ele é realmente desmanzelado, cópia, tal. Aí depois, quando você descobre que quem estava pegando as terras, né, tem alguma coisa a ver com quem traiu, aí então volta o tema da traição. O roteiro assim, ele vai atirando para tudo quanto é lado. E aí tem eles ficam presos numa cadeia, igualzinho aconteceu com em Rio Bravo, exatamente o que acontece em Eldorado, só que os alívios cômicos e os companheiros, os atores, né, que trabalhavam com John Wayne na época, nos esses outros dois filmes, eram muito melhores. É o Dean Martin, acho que é o Robert Mitchum, é tudo melhor, né? O Stomp, o alívio cômico, era o Walter Brennan, todo mundo era melhor. Nesse filme tá, é todo mundo de segunda categoria, assim, né? E então é assistível, é, né? Eu acho que quem inclusive não conhece Rio Bravo, que eu nem sei como chama em português, quem não conhece Eldorado pode até é que eu conheço os outros dois filmes, né? Então eu percebo essas repetições, eu percebo como que a qualidade caiu. Mas se você pega, por exemplo, e aí é claro, né? Como eu falei que tem até camiseta do Duke, até a cor da camisa, você vai ver que é igual a roupa que ele estava usando em Os Filhos de Kate Elder. Filhos de Kate Elder tem no Telecine, eu acho também. Eu resenhei aqui no canal, né? Talvez aos poucos, assim, ao longo dos anos. Olha só, eu sei se vão durar tantos anos ou se o canal vai durar tantos anos. Eu vou ver se eu fico trazendo John Wayne também, né? É uma coisa que parte do meu público acho que nem sabia muito que eu gostava. Eu amo. Aos pouquinhos, quem sabe eu vou trazendo, porque tem meus filmes de terror, minhas séries policiais britânicas, eu não quero abrir mão dessas coisas, né? Mas eu resenhei os filhos de Kate Elder, que quando a gente vê o Duke, quando a gente vê o Wayne no Rio Lobo, até a roupa, a cor daquela camisa meio cor-de-rosa, salmão, não sei, para mim isso tem um efeito que aí você pode falar defender o ídolo, né? Não sei se o John Wayne é ídolo, mas pode ser. Mas assim, eu já falei bastante mal. Eu já tentei ser bastante a real do filme, né? Só que por outro lado, para nós que somos fãs, eu sou bastante gosto, é reconfortante ver, na verdade,
Eu reconheço que não é um bom filme, reconheço que é um Duke cansado, mas é um Duke que eu esperava aquilo dele, né? Ele tá o que ele é. Ele é um western do John Wayne. Só que é um western do John Wayne que já está cansado. Mas eu entendo, ele tinha 60 e tantos anos. E também vejo, né, gente, um filme desse tipo, produzido, lançado em 1970, bem anacrônico, porque a gente já tinha tido o western revisionista. Nossa, desde os anos 40 tinha tido filme revisionista de western, né? High Noon, lá com Gary Cooper, que inclusive John Wayne nunca gostou, né? Ele era conservadorzão. Mas mesmo que você não pegue os de Gary Cooper, esses outros, Shane, né? Os brutos também amam. Já resenhei aqui, né? O Homem do Oeste, do Gary Cooper. Já resenhei Os Brutos Também Amam, né? Aos pouquinhos. Se eu durar até 70, 80 anos enxergando, né? Que tá acabando, já tá inclusive isso. Quem sabe eu não resenho outros filmes de terror, né? De western, assim, clássicos. Mas mesmo que você desconte esses filmes americanos que eu tô falando, você já tinha tido o Clint Eastwood e o Sergio Leone, que tinham revolucionado o western. E aí então, em 1970, um filme desse tipo, Rio Lobo, era realmente um veículo para o que restava do poder estelar, né, do star power do John Wayne, que depois ainda viria a fazer acho que um filme ou outro melhor, mas o Rio Lobo não é o forte da carreira dele, né? Mas eu gosto, assim, mesmo sabendo que não dá, nem na melhor das hipóteses, como crítico, dizer que é um grande ou nem um bom filme. Ele é um filme medíocre. Né? Eu vou fechar aqui dizendo uma coisa que eu volta e meia eu repito. Gostar e ser bom. Não gostar e não ser bom, não, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu adoro Sexta-feira 13, eu sei que não é bom. Eu gosto de Rio Lobo, mas eu sei que não é um filme bom, tá? Filme bom é O Homem que Matou o Facínora, é Rio Bravo, eu tô falando dos do John Wayne. Esses filmes são bons. Stagecoach, No Tempo das Diligências, Rio Vermelho, tem aquele final que é complicado, tudo mais, né? Mas que são filmes superiores. Esse é aquilo que eu falei. Até a roupa do John Wayne tá igual a, sei lá, aquelas cores. Ok, eu gostei disso, né? Me dá uma. Ó, o Duke ali. Esse é o tiozão. Esse é o vovozão que eu quero, né? Pra ver. E achei, como eu falei, divertido. Eu tinha esquecido da tiração de sarro que tem. E aí, esse Comfortable é muito engraçado, porque no final, quando ele tem uma outra moça lá, não sei o que, ele fala, não me chama de confortável. Né? Me chama aqui um homem confortável que diz assim, não, posso deitar perto de você porque você é fofinho, nada vai ficar duro, né? É o tipo de... Tem até uma mulher com mão no seio no filme, assim, pra você ver. Era uma das coisas dizendo, ó, esse western é um pouco moderno, né? Imagina, que não é nada, né? Mas enfim, defeituoso, mas está lá no catálogo da Telecine agora, tá? Mas dá para entender todo mundo que critica. Até já dei aqui alguns dos porquês, né? Tem uma coisa, eu não lembrava, porque assim, eu não vejo esse filme, eu vi quando era criança, depois nos anos 90, 2000, quando eu entrei numa outra fase, né, mais madura, os filmes do Duke aí eu vi. Eu vi lá que tinha o Jim Davis. Jim Davis era o Jock Ewing de Dallas, o patriarca da temporada 1, 2. Depois ele morreu em 80, 81. Nossa, quando ele abriu a boca, é o Jock ali, o Jim Davis. Então, olha só, né? De tanto que eu já vi Dallas. Ele faz um dos capangas, né? Mas as cenas de... A abertura do trem é muito legal, tá? Como eles fazem, tudo. E a cena do tiroteio na cadeia é bem feita. O Howard Hawks era um bom diretor, né?
Esse filme é bem menor é, da carreira dele, em comparação com outros, com esse problema do autoplágio, da displicência. Mas assim, não é um filme lambão, não. Né? Ele não conseguia fazer um filme lambão. Pelo menos não nesse estágio da carreira. É um filme cansado, em mais de um sentido. Tchau.